apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Aí nós estamos aqui com o Emerson W. Dias, trazendo mais uma vez o quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz para nós nesta segunda-feira calorenta ou calorosa em São Paulo? Acho que as duas coisas, não? É, né? E o que é o assunto? Vai botar mais calor ou vai dar uma esfriada? Não, hoje eu tô light, eu vou pegar light hoje. Hoje nós vamos falar sobre contrato psicológico. Então já começou a complicar tudo. O que é um contrato psicológico? De uma forma geral, o contrato psicológico é um estabelecido entre as partes, mas que não está escrito. Em tese é isso. Né? Tá. Você tem uma definição um pouco mais precisa e tal. Isso é uma tese de um cara chamado Harry Levison, do começo dos anos 60, que ele dizia o seguinte, né? Ele examinando por que as pessoas trabalhavam e a relação que existia entre líder e liderado. Então ele definiu esse construto, dizendo que existe um contrato psicológico entre as partes. Uhum. E depois, há alguns anos, o Amitai Edizioni foi dizer o seguinte: bom, esse contrato psicológico ele tem 3 formas de acontecer. Por quê, Renato? Uma coisa assim, eu trabalho para você, a gente faz um contrato escrito. Certo. Um contrato bonitinho, que nem o Jean-Jacques Rousseau definiu lá no contrato social e tal. Uhum. Então, para que as coisas funcionem, eu preciso abrir mão de algumas coisas, você de outras, a gente estabelece direitos e deveres e tal. Formula o contrato e as coisas funcionam, certo? Isso por escrito, Por escrito, falando. Mas se de repente você falar assim, pô, Emerson, será que você pode ficar um pouco mais tarde hoje? Ou será que no fim de semana você não consegue me dar uma ajuda e tal? Isso já não está no contrato. Já não está no contrato, Ah, certo? tá. Aí que começa o negócio. Então, e aí qual vai ser a minha resposta? De uma forma geral, eu vou buscar esse contrato psicológico para dizer se eu vou ou não vou, entende? Entendi. Porque você já teve a sensação assim, de que pessoas que nem precisam te pedir favor e você ajuda, Sim. e tem pessoas que pedindo você não quer ajudar, você fala, Sim. pô, não merece, essa relação não é uma relação recíproca. Então isso é o contrato psicológico, ou seja, é aquilo que não está escrito, mas que rege a maneira como eu me comporto em relação à outra parte. Tá. E aí o Amitai Edizioni diz o seguinte, tem 3 tipos de contrato psicológico. Um é o alienatório, então é trabalho escravo, né? Pô, por que você tem essa relação com a pessoa ali? Uhum. Porque você é obrigado, certo? Se você está ali, você é obrigado, acorrentado, amarrado. Se você não tivesse essa condição, você iria embora. Então, por isso que ele é alienatório. Esse contrato não te dá nenhum direito, né? Ele é uma questão só de... não faz você pensar, enfim, ele não te ajuda em nada. Tá. Então, esse é o contrato alienatório. Aí tem o contrato calculista, que é muito o que a gente vê no mundo do trabalho. Certo? Por que as pessoas trabalham? Trabalha porque eu vou receber uma remuneração. E se tirar a remuneração? Eu vou para outro lugar. Não tem uma relação além desta calculista, que é a busca de uma certa recompensa, certo? Se não tem recompensa, não faço. Então, esse é um contrato psicológico do tipo calculista. E por último, o Edizioni diz o seguinte, tem um contrato psicológico que é moral, que é aquele que você acredita na causa e, portanto, você pratica, certo? E aí que é o ponto, né? Quando você olha as lideranças de uma forma geral, é muito difícil você olhar e ver que as pessoas estão engajadas de fato no contrato psicológico moral, né? Sim. É muito difícil isso você em organizações de todos os tipos, né? É muito raro. Por quê? Porque nos falta confiança, nos falta uma relação mais de sociedade mesmo. E a gente fica muito na questão dessas recompensas, certo? Olha, se não está escrito, não farei, etc. e tal. Mas também eu vou fazer e depois você não vai me recompensar. Ou seja, a gente não tem um estabelecimento, uma confiança geral na sociedade. E isso é muito ruim, porque a gente fica sempre regulado por um contrato escrito. E você sabe que todo sócio, né, a maioria dos sócios acaba em brigas porque mal se estabeleceu as relações contratuais, ou se não se fiscalizou o que estava escrito e depois você vai lá na justiça brigar por questões de contrato, né? Sim. E muitas das vezes, na realidade, é um contrato psicológico mal feito que acaba derivando para um contrato físico para você achar uma justificativa para reivindicar algum direito, etc. Que se houvesse um contrato psicológico moral, você jamais requeriria, certo? Eu acho até que as pessoas estão mudando um pouco nesse aspecto, ainda muito lentamente, né, Emerson? Mas essa coisa que você falou agora do contrato último aqui, né, moral, ele é muito ainda... as pessoas, as empresas e tal, as grandes corporações precisariam conscientizar mais
as pessoas sobre a importância desse contrato. Porque os dois outros que você falou são, vamos dizer, muito materialistas, né? Um pune, o outro recompensa, né? Exato. Né? Agora, esse último que você falou talvez seja o mais importante, que é alguém te defender, né? Vamos dizer, uma corporação, seja lá o que for, sem estar ganhando nada com isso, né? Ou seja, ela está consciente daquilo que ela está defendendo. Sim, né? Exato. E a gente pega aí, por exemplo, na política, no esporte, em outras coisas aí, essa questão. Agora, dentro da empresa mesmo, quer dizer, a empresa que é engajada socialmente é uma empresa que pode levar esse tipo de contrato, como você está dizendo, psicológico, mais à frente. Exatamente. Né? Porque ela estabelece uma relação psíquica com o indivíduo que independe do contrato, certo? Não, eu vou porque eu acredito, eu acho que faz sentido, eu me sinto bem lá. Então, ou seja, isso é muito mais forte do que uma regulação contratual escrita. Né? Com certeza. Porque aí você vai fazer nos momentos em que te pegar meio de sopetão, né? Como você disse, olha, você fica até mais tarde, você vai, mas aí cadê a grana? Aí demonstra que você não está engajado ali no negócio, né? É só transacional. Exatamente. Eu faço, você me recompensa, né? E se eu não fizer, você me pune. Ou seja, tudo muito baseado na transação. Não tem um estabelecimento de uma elevação moral, alguma coisa maior, além do que está no trato. Mas é fundamental o que você está trazendo, porque às vezes a gente, apesar de viver isso todo dia, a gente não se atenta a esse tipo de coisa, né? Não. E qual que é a frase do dia, Emerson? E a frase é uma frase do próprio Jean-Jacques Rousseau, que diz o seguinte, olha que negócio maravilhoso, hein? Nenhum cidadão deve ser rico o suficiente para poder comprar o outro, e nenhum pobre o suficiente para ser forçado a vender a si próprio. Olha, bonito mesmo, hein, Juca Felimeno? Né, vereadora? Bonita a frase aqui do Jean-Jacques Rousseau, né, dentro de toda essa conjuntura que a gente está falando aqui. E bom, Emerson, acho que é isso, né? O César tá te mandando um abraço aqui, olha, manda um abraço pro grande Emerson, esse é craque no que faz, a gente só tem craque aqui, viu, César? A gente foi também contratar lá mesmo, a gente não paga muito bem não, mas a gente foi lá contratar. É um contrato psicológico. É um contrato psicológico. Mas enfim, Emerson, deixe seus contatos aqui, inclusive falando em contrato e contato. Exato. Para os nossos ouvintes. Sabe que a palavra contrato significa trato, certo? Contrato, com jeito, né? O trato. Exatamente. Feito, né? Bom, o site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal Inédito Viável, já tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras no Radar Paulista. Tá certo, Emerson, te aguardo então semana que vem com mais um Radar Paulista aqui, com mais um Momento Inédito Viável aqui no Radar Paulista. Tá certo? Renato. 6h27, Juca. E já nós vamos entrevistar aqui a vereadora Edir Salles, né?